Graças e paz. Eu venho aqui trazer um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 1, que fala assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentares pecado sobre pecado, que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Aqui nós estamos lendo uma palavra profética, que Isaías capítulo 30, versículo 1, Deus aqui manda o profeta dizer: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, e para acrescentar pecado e sobre pecado. Então você vê que as pessoas hoje, eles tomam conselho, mas não de Deus, como diz a Bíblia, e se cobre com uma cobertura, mas não é do Espírito de Deus. E muitas das vezes vão pregar o Evangelho e tudo para eles é pecado, a pessoa mesmo crendo em Jesus continua sendo um pecador. Então a própria Bíblia está nos dizendo que essas pessoas descem ao Egito. No caso hoje, as pessoas descem ao mundo, vai pregar ao mundo o Evangelho, e a Bíblia muitas das vezes fala sem pedir o meu conselho. Olha bem, amado, as pessoas em vez de primeiro compreender e conhecer a verdade que liberta, que transforma, né? Mas não, eles saem para pregar o Evangelho, mas achando que está fazendo a vontade de Deus, se colocando debaixo de uma cobertura, mas não do meu espírito, diz o Senhor. E aqui está dizendo, mas é uma coisa muito delicada hoje, que aqui está dizendo que essa pessoa é um filho rebelde. Porque, amado, nós nos tornamos filhos de Deus, precisamos primeiro nos desprender de todo pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão, como Isaías, que era um homem pecador, e Deus ali o libertou, Isaías, quando Isaías reconheceu o seu pecado, e após Isaías, capítulo 6, ele ter tido aquela visão do reino de Deus, da glória de Deus, e ele falou: ai de mim que eu vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diz a Bíblia que ao reconhecer o seu pecado, a Bíblia diz que veio um dos serafins, tocou em seus lábios e disse: purificados estão os seus pecados. E depois que ele recebeu o perdão dos seus pecados, aí ele escutou uma voz que dizia: quem irá por nós? E ele disse: não tem quem enviar, envia-me a mim. E ali ele pôde fazer a obra de Deus depois dele ser remido. Então, amados do Senhor, hoje nós vemos a nação sendo evangelizada por pessoas que muitas das vezes evangelizam do seu modo, da sua maneira, né? E aqui a Bíblia fala: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobre com uma cobertura, mas está dizendo que não do meu espírito. Então, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, que tipo de espírito muitas das vezes cobre essa pessoa? Aí ele fala: e por não ser do espírito dele, tudo é pecado. Pecado, pecado sobre pecado. Desce ao Egito, quer dizer, desce ao mundo, sai ao mundo a pregar e não pede o meu conselho, diz o Senhor, para se fortificarem com a força de Faraó. Então as pessoas querem se fortalecer com o mundo, né? E confiam muitas das vezes no mundo, no caminho que ele escolhe. Mas ele não confia em Jesus. Ele não confia no caminho dele, porque Jesus é aquele que nos dá totalmente o perdão dos nossos pecados. Ele nos dá totalmente o perdão, nos tira de todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão, faz de nós um santo de Deus, como a Bíblia fala que nós temos que nos apresentar diante de Deus como santo, irrepreensível e inculpável, para que depois possamos fazer a obra. Então Paulo, ele nos dá um testemunho aqui em 1 Coríntios, eu quero que você esteja lendo comigo, no capítulo 2, Paulo diz o seguinte, olha só:
E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Então Paulo estava dizendo aqui que ele foi testemunhar de Deus. Como que a gente pode testemunhar de alguém que a gente não conhece? Como que a gente vai testemunhar de uma pessoa se a gente não conhece ela? Como que eu vou testemunhar de Deus sem conhecê-lo? E por muitas pessoas não conhecer que Jesus lhe dá o perdão dos seus pecados, eles dizem que levam as pessoas a aceitar Jesus, mas as pessoas ainda continuam vivendo em pecado e no pecado. Mas Paulo disse, e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amado, o poder de Deus é o poder que tem o sacrifício de Jesus. O sacrifício que limpa a nossa consciência das obras mortas, para que nós servamos ao Deus vivo. E Pedro diz que nós temos que hoje nos armar com isso, armar com esse procedimento aqui. 1 Pedro, capítulo 4, a Bíblia fala, nós temos que nos armar com isso. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Quer dizer, ele livrou você da lei do pecado. Como a Bíblia diz em Romanos 8,2, ele te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Então, Isaías ali fala uma profecia que nós estávamos lendo lá no capítulo 30, né? Verso 1, olha o que diz a Bíblia. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Quer dizer, essas pessoas, por não conhecer o poder da obra de Cristo, eles mantêm as pessoas prisioneiras ao pecado. E muitas das vezes as pessoas hoje estão aguardando a volta de Jesus em pecado, porque ele diz, todos nós somos pecadores. Amado, no céu não entra pecador. Jesus não pode habitar num corpo em pecado. A igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja santa, não uma igreja pecadora. Então eu quero que você hoje entenda o propósito de Deus. Porque Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e te resgatou da morte para a vida, das trevas para a luz, para que você não viva hoje no pecado, mas viva para servir a Deus. Então guarda essa palavra. Ai dos filhos rebeldes. Quer dizer, a pessoa que quer pregar o evangelho, primeiro se livra dos seus pecados, para que eles possam levar outras pessoas também a se livrar dos seus pecados. Aí busca aqui conselho de Deus, busca a direção de Deus, e as pessoas fazem as coisas sem a direção de Deus. E aqui está, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado, que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Amado, nós não podemos ficar hoje debaixo da sombra do mundo, mas temos que estar debaixo da sombra do Onipotente. Temos que estar fazendo a obra direcionado pelo Espírito de Deus, para que as pessoas possam hoje entender que a obra de Jesus lá na cruz foi para nos tirar da lei da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus havia tirado nossos pecados no batismo. Ele precisava ir para a cruz morrer pelos nossos pecados para quitar a nossa dívida. E hoje, infelizmente, todo crente que eu conheço, quando eu pergunto se ele tem pecado, todos eles dizem que tem pecado, que ele ainda é um pecador. Ele não tem coragem de dizer que é um justo e um santo. Mas a Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos, que o justo verá da fé. Ele só não pode recuar, porque se o justo recuar, diz a palavra que Deus não tem prazer nele. Amém? Então eu quero deixar essa reflexão para a sua vida em nome de Jesus.